O presidente Jair Bolsonaro teve uma audiência hoje pela manhã com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e integrantes de sua equipe. No mesmo momento, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro transmitiram uma live, onde Bolsonaro falou sobre o estrago que o PT fez na educação do Brasil, segundo ele, quando transformou escolas e universidades em centros de formação de militantes. Já o ministro da Educação enalteceu as mudanças que estão em curso, sobretudo o fortalecimento das parcerias com as famílias na educação das crianças. A questão não é nem sobre as críticas ao passado, a questão é a comprovação, através dos resultados pífios, de que algo foi mal conduzido na área da educação realmente no passado do Brasil. A transformação do Brasil passa pela educação. E fazendo as coisas da mesma forma que sempre foram feitas, os resultados serão os mesmos. Portanto, é preciso um choque de medidas, algumas que já foram tomadas em 2019 e outras que entram em vigor em 2020, além ainda de outras que devem ser anunciadas pelo governo. Além do Ministério da Educação, é crucial a participação do Ministério de Ciência e Tecnologia, que ainda bem está em ótimas mãos com o ministro Marcos Pontes, o astronauta brasileiro. É preciso fazer brilhar a paixão por estudar no coração de nossas crianças e jovens. O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar hoje sobre a não taxação da energia solar. Segundo ele, a não taxação conta com o decisivo apoio dos presidentes da Câmara e do Senado. Ele lembrou ainda que a ANEEL é autônoma e o governo sozinho nada poderia garantir. É uma vitória dos investidores, consumidores, executivo e legislativo, comentou o presidente quando veiculou um vídeo de profissionais da área de energia solar agradecendo ao presidente pelo apoio. Olá pessoal, aqui é Everton Martins, 6 de janeiro de 2020. Estamos aqui na obra de uma instalação de sistema solar fotovoltaico. Nós, do Movimento Solar Livre, Capacetes Amarelos, queremos agradecer muito o posicionamento do presidente Bolsonaro ontem em suas redes sociais, onde defendeu o uso da energia solar livre para todo o país. Nós, Capacetes Amarelos, trabalhadores, usuários da energia solar no Brasil, somos muito gratos e queremos te agradecer de coração, presidente. Muito obrigado por defender o uso da energia solar. Tamo junto, presidente! É importante essa clareza, o presidente se posiciona ao lado do consumidor, sabe que ele tem suas limitações legais e deixa isso claro quando cita que legalmente é a ANEEL que decide sobre essa questão da taxação hoje. Mas Bolsonaro cita suas limitações e sua busca por parcerias onde é possível contornar as limitações e trazer resultados para a população. O nó que há em Brasília e no meio político é completamente desconhecido na sua totalidade pela ampla maioria dos brasileiros. O presidente, com seus 30 anos de vida pública, está tendo uma inédita experiência no executivo e já entendeu que para escapar dessa complexa teia, essa rede e desmanchar os nós criados pela classe política e milhares de leis que sustentam um sistema que já causou tanto mal para o povo brasileiro, é bem diferente daquela manifestada no coração de um homem de boa vontade e queimando de entusiasmo, como é o caso do coração do presidente Bolsonaro. Por isso ele precisa tanto do apoio e da compreensão do povo brasileiro. É esse apoio que vai sustentá-lo para vencer os insaciáveis sugadores da riqueza do Brasil. E em uma clara demonstração de que determinadas medidas consideradas complexas sob o ponto de vista da burocracia e da ideologia, na verdade são inteligentes e racionais e beneficiam o Brasil. É o caso da liberação de vistos para japoneses. Segundo a Embratur, a isenção de vistos para o Japão aumentou em mais de 100% as reservas para 2020. Inclusive, é bom saber que estão chegando ao longo dos próximos dias só ao Rio de Janeiro 46 transatlânticos, sendo 36 do exterior, aumento de 25% em relação a janeiro de 2019. Isso é sinônimo direto de empregos e serviços e geração de riquezas através do turismo e da desburocratização.
Outra boa notícia, desta vez que vem do Ministério da Saúde, que reservou 250 milhões de reais a mais para que municípios possam zerar as filas de cirurgias consideradas mais simples. São 53 tipos de procedimentos sem caráter de urgência, mas necessários. O objetivo da pasta é zerar a fila no Brasil. O recurso é destinado apenas aos atendimentos pelo Sistema Único de Saúde, SUS, e que estão à espera de um dos 53 procedimentos que se caracterizam como eletivos. É o caso das cirurgias de catarata, varizes, hérnia, vasectomia, laqueadura, artroplastia de quadril e de joelho. A maior fila é para as cirurgias de catarata, correção de retina, hérnias e retirada de vesícula biliar. Quer dizer, elas não têm urgência, mas a solução desses casos traz uma qualidade de vida tremenda para o cidadão. De acordo com dados do Ministério, foram realizadas cerca de 2 milhões de cirurgias no ano passado e milhares e milhões até este ano, mais uma vez pelo Ministério da Saúde. Parabéns ao Ministério da Saúde para priorizar. Tem muita gente no Brasil que reclama demais da conta e com razão pelas filas, pela espera, pela demora. Se o governo Bolsonaro conseguir essa meta, zerar as filas para cirurgias eletivas, estará dando um passo tremendo e desejado pelo povo brasileiro na área da saúde. E não é de hoje que o programa da Fátima Bernardes, Saez e William Bonner tem apresentado atrações incompatíveis com o horário e com o respeito a valores importantes para o ser humano. Pois bem, nesta segunda, dia 6, o deputado federal Ottoni de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, entrou na Polícia Federal com uma notícia crime contra a apresentadora Fátima Bernardes, pois, segundo o deputado, o programa Encontro da Rede Globo fez apologia ao cultivo, uso e venda de maconha, quando teve a apresentação da funkeira Ludmilla no dia 23 de dezembro, cantando a música Verdinha, que, só para citar um dos trechos, diz: "Eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama da Verdinha a R$1. Pela notificação encaminhada pelo deputado à direção da Polícia Federal, ele relata que o programa das manhãs da Globo, com tal apresentação, fez apologia às drogas e que a apresentadora até teria chegado a afirmar que tal música seria o hit do ano de 2020. Pelo horário, deduz-se que dentre os telespectadores esteja um considerável número de menores, diz Ottoni de Paula. Em um vídeo postado no Twitter, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, também criticou e disse que a canção de Ludmilla é um lobby descarado pela legalização da droga. E saber, gente, que há milhares de talentos nesse Brasil com verdadeiras obras-primas de arte musical, alguns que até demonstram seus talentos em alguns momentos da própria emissora, mas que são descartados pelos jurados pelo excesso de pessoas talentosas. Quantos que mereciam mais uma oportunidade que nunca acontece nos grandes veículos de comunicação como a Globo, que tem priorizado a defesa de ideologias e apologias a atitudes incompatíveis com os valores que fazem um ser humano decente. A propósito, há uma onda que a Globo não está percebendo, você certamente já percebeu. Cada dia mais pessoas estão com sede de conhecimento, sabedoria. Desde aquela senhora, às vezes vovó, muitas delas que estão assistindo o jornal Folha do Brasil, neste momento, através de seus smartphones ou mesmo na Smart TV, aquele senhor lá da roça, o trabalhador no metrô, as pessoas estão buscando conhecimento, buscando entender as coisas boas do mundo, como tudo funciona, como podem ser melhores e também entretenimento saudável. E a Globo ou os seus diretores não estão sacando isso, por absoluta incompetência ou porque querem mesmo é destroçar, avacalhar com a família e os valores tradicionais. E em uma entrevista feita pelo site Conexão Política com o jornalista Augusto Nunes, vencedor do Prêmio ESSO de jornalismo 4 vezes, que inclusive é colunista da revista Veja e integra a bancada de apresentadores do programa Os Pingos nos Is e também do Jornal da Record, ele, Augusto Nunes, disse que Dilma Rousseff foi a pior presidente que o Brasil já teve. Ela passou 5 anos sem falar coisa com coisa. Ela se expressava num dialeto muito louco, o dilmês, que é intraduzível. Ela é uma personagem que foi feita de fantasias. Pensavam que ela era inteligente porque ficava quieta e prestava atenção em reuniões. Mas a Dilma só não quebrou o Brasil por falta de tempo, foram as palavras de Augusto Nunes.
E sobre a discussão que teve com o militante norte-americano Glenn Greenwald, ocorrida em novembro de 2019, Augusto Nunes disse: "Eu faria tudo outra vez e queria aproveitar a oportunidade para deixar claro que eu escrevi aquela carta de explicações somente para os meus amigos. Quando ele me chamou de covarde pela 5ª vez, eu lamentei muito não estar em ótima forma física, porque eu já queria pegar no meio uma primeira pancada para ele sossegar, mas tive a sorte que o pessoal apartou. Ele, Glenn, levou o que ele sempre mereceu, um tabefe. É o que pode haver de mais desmoralizante para um homem", disse Augusto Nunes, salientando que foi altamente provocado por Glenn e por isso reagiu. Sobre o primeiro assunto aí, a questão da Dilma, a verdade é que tem algo que dá saudade nela, sim. Os memes, até hoje tem gente assistindo e rindo muito. O estoque do vento, a saudação à mandioca, a aula de porcentagem, sobre quem ganhar e quem perder, sobre o Dia das Crianças no Dia dos Animais, ou o Dia dos Animais no Dia das Crianças, Obama e a pasta de dente, sobre dobrar a meta, enfim, aposto que até você já andou reprisando isso. E de uma série de boas notícias, o Ministério da Agricultura divulgou que os produtores rurais já obtiveram mais de 108 bilhões de reais em empréstimos. Os recursos foram tomados de julho a dezembro de 2019 e representam quase a metade do valor total disponibilizado para financiar a safra atual. O agronegócio brasileiro, que encerrou 2019 com novos recordes e conquistas importantes, mais uma vez, inclusive, puxando o Produto Interno Bruto do Brasil, foi puxado pela agropecuária. A safra do período deverá ter produção recorde com a colheita de 246,4 milhões de toneladas de grãos, aumentando de 1,8% comparado a 2018 e 2019. A pecuária também foi destaque nas exportações, que atingiu 8,21 bilhões de dólares em novembro. A exportação de carnes passou de 1,28 bilhão para 1,56 bilhão, aumento de 22,1%. E agora vamos à reflexão de hoje aqui no Folha do Brasil. 2 monges estavam atravessando um rio quando encontraram uma mulher muito bonita, que também desejava atravessá-lo, mas estava com muito medo. Um deles então resolveu carregá-la até a outra margem. O outro monge ficou indignado com seu amigo, afinal ele havia quebrado uma regra, a de que um monge nunca deveria tocar numa mulher. Mas ele não disse nada. Apenas engoliu sua raiva. Quilômetros se passaram até que chegaram ao mosteiro. O monge, enraivecido, se voltou para o primeiro e finalmente disse: "Olha, terei de falar ao mestre sobre o seu comportamento proibido." "Do que você está falando?" perguntou o primeiro. "Ora, do seu comportamento. Você esqueceu que tocou naquela mulher e a carregou nos braços?" O primeiro monge então riu e calmamente replicou: "Sim, eu a carreguei, mas a deixei lá na outra margem do rio, quilômetros atrás. Você, ao contrário, a está carregando até aqui." O significado que damos às coisas nem sempre é o mesmo para as outras pessoas. Você pode estar carregando consigo uma carga de infelicidade sem necessidade. Comunique-se mais na vida, na família, na organização e torne o ambiente mais leve e menos carregado de mágoas, muitas vezes causadas por coisas tão pequenas e irrelevantes. O jornal Folha do Brasil vai ficando por aqui. Contamos com sua inscrição e pedimos mais uma vez: não esqueça de acionar o sininho para receber as notificações das novidades aqui do Folha do Brasil. Até a próxima edição e que Deus abençoe a você e a sua família.